Na família, na intimidade, as pessoas experimentam o melhor e o pior da gente. É lá que a gente descarrega. A gente teve uma confusão muito grande sobre a educação positiva e a educação permissiva, que tá totalmente o oposto uma da outra, né? Às vezes eu tô ali, Helena, não faz isso. Nesse tom, Helena, não faz isso. Vai ter a olhada. Laura. Aí quando chega, Beatriz! Gente, eu perco o controle. Eu sou uma mãe muito presente. Só que será que a minha presença é uma presença efetiva? Não sei se é porque esses meninos estão muito ativos, estão muito espertos. Muito. E a gente acaba querendo cobrar deles uma atitude de adulto mesmo. Se organizar direitinho, dá pra fazer tudo. Eu acho que não. Outro dia no supermercado eu vi uma cena que ficou na minha cabeça. Mamãe falava com o filho pequeno de uma forma muito grosseira. O tom era ríspido mesmo. O menino devia ter ali uns 4, 5 anos, mas parecia ser cobrado como um adulto. Aquela cena, gente, me deu um nó. Porque eu fiquei pensando, né? Talvez ela nem tenha percebido o que ela fez. Talvez ela só esteja exausta, talvez esteja sozinha. E para confessar para vocês, eu nem sou mãe ainda. E cenas assim me fazem pensar se eu daria conta, se eu saberia educar num mundo tão acelerado, com tanta cobrança, tanta tela, tanta culpa. Mas sempre que esse pensamento vem, eu paro, respiro e penso. Não precisa ser assim. Precisa? E foi isso que me fez ter a certeza de que essa conversa precisava acontecer. Hoje vamos falar sobre como o ritmo da vida moderna afeta a forma como a gente educa, cuida e se relaciona com as nossas crianças. Vamos falar das dores e buscar caminhos. Eu sou a Nicele Fonseca e bora conhecer as convidadas. Jordânia Padilha, educadora parental e enfermeira. Seja muito bem-vinda, Jordânia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com todas vocês. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva, muito boa. Vai, não, tô ansiosa já, tá? Olha só, tá aqui com a gente também a Patrícia Zarpaz, que é psicóloga e especialista em terapia familiar. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Nicele. Vai ser muito legal ter essa conversa com vocês. Sim. Olha só, gente, Carolina Martins está aqui com a gente, viu? Empresária, influencer e olha só, mãe de quadrigêmeas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amor. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença, viu? Isabela Hoffman, claro, minha parceira de todas as edições. Sempre um prazer, Isa. Sempre maravilhoso. E hoje nós vamos falar, gente, desse assunto que mexe muito com nós mães. Ó, e antes da gente começar esse papo aqui, eu preciso contar uma novidade pro pessoal que está assistindo a gente. Agora, além da TV Horizonte, nosso programa também é transmitido pela Rádio América todo domingo, a partir das 8h15 da noite, na sintonia 107,1. Estamos muito chique, viu? Dá para assistir a gente na TV Horizonte, dá para assistir no YouTube, dá para escutar na Rádio América. Não tem nem desculpa para não acompanhar nosso programa agora. Exatamente. Meninas, vamos começar, né? Eu falei aqui no início, foi basicamente um desabafo, né? E é um desabafo real. Eu vejo hoje, eu observo muitas mães ao meu redor. E eu confesso para vocês que eu tenho medo, assim. Então, já queria começar perguntando, vocês acham que hoje, com a vida moderna, essa vida acelerada, rede social, tecnologia, a pressão em cima de pais e mães é maior? Assim, é mais difícil ser pai e mãe hoje em dia? O que vocês acham? Muito mais difícil. Principalmente pelo acesso que as crianças têm nas redes. Então, eles ficam sabendo de coisas muito antes. Hoje em dia, gente, na nossa época, uma criança não sabia os direitos. Hoje, as crianças sabem o direito dela. Né? Então, assim, a influência que as redes têm para as crianças, eu acho que deixa os pais mais responsáveis e a gente tem que se virar nos 30 ali para poder dar conta das crianças, da rotina, que hoje em dia é muito mais pesada, né? Porque antigamente as mães acostumavam ficar em casa. Hoje em dia a gente não fica. Você tem que trabalhar, tem que ficar em casa, tem que cuidar de filho. Eu tô vendo a Carol aqui com 4, eu tô, meu Deus, eu com 3 já fico surtada, imagina ela com 4. É uma rotina muito acelerada, né? E eu tento... eu preocupo muito nesse sentido de telas, porque eu trabalho com internet. Então, a minha vida é o meu trabalho. Eu mostro o meu lifestyle, minha maternidade. Então, eu me preocupo muito nesse sentido, tipo assim, qual a hora que a gente vai desligar, quando eu estou com elas, não ficar o tempo todo no celular.
não deixar elas, as pessoas até me perguntam muito, mas você deixa suas filhas no celular, nas telas? Como funciona? Eu falo, não. Criança não tem tela. Eu deixo assim, eu estou em casa, de repente, geralmente todos os dias à noite eu busco na escola e vou para casa sozinha. Então eu tenho que dar um lanche, eu tenho que fazer o jantar, tenho que fazer alguma coisa. Aí eu falo, ó, fica aqui um minutinho com algo que seja voltado para a idade dela, algo que seja educativo e vou fazer uma coisinha aqui e outra ali. E vocês acham que, então, assim, tem 2 depoimentos aqui de 2 mães que estão dizendo que sim. Tá um pouco mais difícil educar as crianças no mundo moderno, né? O que explica isso? Seria o avanço da tecnologia mesmo? Ou a questão das redes sociais? Tem algum outro fator que vocês destacariam? Eu acho que foi muito legal vocês abordarem sobre a questão do acesso, né, que as crianças têm à rede social, à internet, mas pensando também nos pais, eu acho que é muito bombardeio de informações, né? Então, quando a gente dá um Google em alguma dúvida que um pai tem ali como educar, que hora que começa a introdução alimentar, se pode dar remédio, se não pode, o pai também é bombardeado de diversos sites. E a gente tem, né, que ter um filtro muito grande, saber, olha, será que isso aqui é verídico? Será que isso daqui realmente é algo que eu poderia estar fazendo para o meu filho? E até mesmo as comparações, né? Eu acho que antigamente não existia muito disso. Eu acho que cada mãe estava mais preocupada ali de ser uma ótima mãe, porque antigamente a função da mãe era ser mãe, e isso já é muito grande, né? Mas hoje em dia as mulheres trabalham, as mulheres são esposas, são mães, são irmãs, é um mix de coisas, né? Então acho que existe um bombardeio também muito grande pessoal de informações. Sobre isso, eu fico pensando que as mulheres trabalham desde sempre, né? Assim, trabalham fora. Aí depende de qual camada econômica a gente está falando, mas as mulheres sempre precisaram trabalhar em alguma medida. O que eu vejo muito diferente é o suporte que a gente tem. Hoje a gente está muito sozinho na criação dos nossos filhos. E antigamente as mulheres podiam contar muito mais com as outras, né? Assim, as famílias eram mais numerosas, então tinha sempre uma tia, às vezes uma sobrinha que já era da idade daquela mãe, que podia ajudar, e a rede de apoio faz muita falta pra gente. Eu vejo a nossa maternidade muito isolada hoje em dia. E isso é um problema também contemporâneo, né? Assim, a gente tem... daí a gente precisa fazer tudo muito mais ágil e contar muito mais com rede de apoio paga, né? Aí a escola entra mais cedo na vida das crianças, e aí na nossa dinâmica também, levar na escola passa a ser mais uma tarefa do nosso dia, né? Tem que levar, buscar. Então... acho que isso tem um peso também, né? Sim, com certeza. E existe, assim, uma cobrança? Eu pergunto porque eu observo pessoas ao meu redor, assim, a minha irmã, que hoje tem uma bebezinha de 6 meses em casa, assim, eu olho para ela e eu percebo que ela se cobra muito e ela tá o tempo inteiro pesquisando como que ela pode, o que ela pode fazer, como que ela pode ser uma mãe melhor, ela tá muito preocupada nisso, assim. Então, vocês percebem que as mães se cobram mais para poder tentar ali fazer o seu melhor? Você sente que você se cobra, Carol, hoje? Sinto. E eu acredito que muito desse se cobrar muito hoje é o fato da informação, dessa parte que vem, a parte da influência da rede social, que é uma coisa também que eu acho que gera muita... eu acho que é algo muito bom, mas que pode ser muito ruim também, se a pessoa não souber filtrar aquilo que ela consome na internet, porque nem tudo aquilo que é funcional para mim vai ser funcional para vocês. Então, assim, as pessoas começam a se cobrar. Eu sempre gosto de falar muito isso, assim, nem sempre o que funciona bem para mim vai funcionar para você. Em maternidade eu falo assim, desde quando eu estava grávida, que é uma gestação de alto risco, não tinha muitos estudos acerca daquela gestação quadrigemelar, eu sempre faço, pessoal, ai Carol, você se frustrou com algo? Eu falei, a gente acaba se frustrando, mas a amamentação, que é uma coisa que toda mãe gera uma expectativa muito grande, eu não tive essa frustração porque eu já não esperava. Então, tudo que você não cria expectativa, logo não tem a frustração. Mas, assim, a todo momento eu falo que a gente se cobra, a gente está muito cansado, quer viajar sem os filhos. Aí, o marido cobra um tempo com você, aí você não leva os filhos, aí você se cobra porque você não levou os filhos. E aí, quando você está em casa, você fala, meu Deus, eu preciso de viajar, eu não aguento mais, estou cansada. Nossa, você trouxe uma palavra assim tão interessante que é a expectativa, né? Eu acho que passa bem por aí, nessa ideia de... ali você está, ainda gestante, já criando uma expectativa de como vai ser, né? E quando talvez uma coisa sai do lugar, aí parece que o mundo
desaba, né? Exatamente isso. Na verdade, a gente... Eita, eu gosto desse som, tá? Eu amo! Esse som, gente, significa o desafio do minuto. Vai ter um desafio para alguém aqui. E o primeiro desafio do programa de hoje vai ser para Patrícia. Ó, já chegou aqui, ó. Patrícia, aqui dentro tem, vou dizer, um mito. Muitas pessoas falam que isso daí é verdade, mas você vai ter 1 minuto contado no relógio para me contar por que isso daí é um mito. Se organizar direitinho, dá para fazer tudo. Eu acho que não. Talvez não dê para fazer tudo ao mesmo tempo, mas dê para fazer as coisas alternadamente. A gente tem que pensar que, bom, não é só sobre criança, a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. É uma expectativa alta demais, é uma expectativa irreal. Pensar o que é esse tudo também, se a gente estiver levando em consideração a vida do outro, o que a gente está observando, como a outra pessoa está vivendo, como aquela família funciona, é muito descolado da minha realidade tentar fazer as mesmas coisas, né? Então, assim, eu acho 30 que... segundos. Não acho que seja só uma questão de organização. A gente vive com muito mais demanda do que é saudável tentar equilibrar. E essa ideia de equilibrar os pratinhos, depois a gente conversa disso, porque eu acho essa ideia problemática também. Então, acho que isso é mito. Não dá para fazer tudo não ao mesmo tempo. Perfeita, arrasou, ó. Saiu muito bem. Sobrou 10 segundos ainda. Deixei 10 de crédito para alguém. Mas olha só, você trouxe essa questão de equilibrar os pratinhos, né? Eu acho isso tão interessante, porque eu percebo que a gente vive num modo tão acelerado. Quando eu trouxe o caso da moça no supermercado que eu vi, realmente, gente, ela estava falando com uma criança de uma forma que me chamou a atenção, assim, eu não queria ficar olhando, mas eu falei, gente, assim, calma, sabe? E vocês percebem que nessa alta demanda que a gente tem com esse tanto de coisas, às vezes isso afeta a nossa relação com quem está dentro da nossa casa? Principalmente com quem certeza. está dentro. Porque acaba que sobra para quem está ali. Né? A gente querendo dar conta de tantos compromissos, eu acho que até nos momentos principais de estresse e de sobrecarga, você está em casa. Sim. Então você desconta em quem está ali. Né? E eu já presenciei várias cenas assim, e às vezes eu fico vigiando se eu não tô assim. Porque às vezes o filho da gente faz alguma coisa que foge do controle, e se você não estiver bem, realmente você chama atenção de uma maneira desnecessária. Super. Né? Que de repente a gente podia ter tido mais tato, né? E eu penso muito nisso, eu fico assim, oh, meu Deus, será que eu tô sendo agressiva com meu filho? E eu já percebi, teve um dia que eu falei com ele, falei assim, olha, principalmente com a minha do meio, que fala demais, né? Ela é muito hiperativa, aí eu fico assim, Larinha, cuida de você, cuida da sua vida. E outro dia a professora falou que ela falou isso com um colega. Você precisa de cuidar da sua vida. Aí eu olhei e falei, meu Deus, foi eu que falei. Quem é a mãe dessa criança? Aí eu não acredito que ela falou isso. Fiquei sem graça, né, mas... Eu acho que é isso mesmo, né? Acaba que quando os problemas externos, né, ou até mesmo internos, né, acontecem, a gente tende a explodir com quem está mais próximo, quem a gente está vivendo ali no convívio. Acaba com uma visita, com alguém que a gente não vê tanto, a gente tende a esforçar muito mais pela educação, para conversar e tudo mais, e quem está dentro é sempre o que sobra, né? Como a gente falou. Pode falar. E deveria ser o contrário, né? Exatamente. Eu penso muito isso. Sempre que eu tenho algum dilema em casa, eu sempre penso assim, por que eu não tenho que fazer o melhor para quem está comigo e tenho que fazer para quem está de fora? Sabe? Às vezes eu fico planejando, eu vou fazer... Fulano de tal vai vir aqui em casa, eu vou fazer isso aqui de almoço. Aí o meu marido fala, ele fala assim, mas por que você vai fazer para a pessoa e não vai fazer para a gente? Sabe que isso é muito curioso, né? Eu falo que na família, na intimidade, as pessoas experimentam o melhor e o pior da gente. É lá que a gente descarrega. E é muito parecido com criança pequena. A sua já tem 4, a minha está fazendo 3. Então, ainda estou naquela fase que a criança está ótima, eu chego, acaba o mundo. Acaba o mundo. Porque é isso, estava ótimo até você chegar. Toda mãe já escutou isso, né? Porque quando eles estão com a gente, eles confiam, eles relaxam. E aí eles se expressam no mais difícil para eles também. Muitas vezes o mau comportamento, o descontrole, a birra, vem daí, né? De poder relaxar e de se expressar. E depois que a gente vira adulto, isso não é tão diferente o tempo todo. A gente só tem mais autocontrole que eles. Então, fiquei pensando nessa mãe e nessa fala ríspida. Talvez ela tenha chegado num ponto de limite. Ela pode ter sido gentil, cuidadosa e carinhosa com esse menino o dia inteiro. E essa pode ter sido a milésima vez que ela precisou controlar alguma coisa
perigosa que ele estava fazendo, sabe? Alguma situação arriscada. Claro, a gente não deve ser ríspido com os nossos filhos, eu não estou justificando, né, o comportamento, mas às vezes eu acho que a gente sobrecarrega tanto que é como você falou, ela podia estar sozinha, ela provavelmente estava exausta, não deveria acontecer, mas acontece. Só de ir no supermercado com o filho já é, gente. Já, assim, quando eu vou, assim, é o tempo todo assim, não mexe, não pega, não pode, fica quietinho, já tá acabando, vai quebrar, não pega, não põe a mão. Exatamente. É cansativo mesmo, é cansativo. Você já pensou em fazer uma lista para eles? Nunca pensei. Coloca uma listinha das coisas que eles podem pegar e dá a missão, sabe? Dá um nome divertido para coisa. Cada um vai ter uma missão, essa é a sua lista. Quando já sabe ler, escrever, quando não souber, pede para fazer a lista junto, desenha, sei lá. Claro que isso é trabalhoso e a gente não vai ter tempo para fazer isso toda vez. Mas de vez em quando, né? Isso ajuda a criança participar daquela dinâmica, se sentir mais confortável, inserida, inclusive se sentir capaz, que é ótimo para eles, e a gente descansa um pouquinho, né? E é bacana também de pensar que, sempre pensando na realidade dessa mãe, que igual ela falou, pode ser uma mãe que estava ali o dia inteiro tentando se controlar, o tempo todo tentando se controlar, e assim como marcou para você que estava no supermercado, que não conhecia essa mãe, e marcou essa experiência, para ela provavelmente também marcou. Aquilo ali ficou martelando provavelmente na cabeça dela o dia inteiro. Meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Eu perdi a paciência e tudo mais. Então, para ela também, mesmo que ela tenha tido uma trajetória muito tranquila, aquele momento marcou. E é interessante também essa ideia que você deu, né, da listinha do supermercado, porque às vezes a gente pensa muito que as crianças elas estão muito inseridas no nosso dia a dia. E realmente estão. Só que a capacidade delas de entendimento. Então, a gente pensa que saco. Uma compra do mês. A criança você vai pegando coisa e não termina a coisa, é uma hora e meia no supermercado e a criança entediada, não tem um brinquedo, não tem nada para fazer, não pode pegar nada, não pode fazer nada. Qual que é a minha função aqui? Então, acho que essa ideia sua é muito interessante. Verdade. Perfeito. E eu fico pensando também, né? Aí, eu no supermercado, gente, acho que eu levei 3 horas nesse dia que eu fiquei lá, pensando. Porque hoje, e aí eu falo por mim, não tenho filhos, como já disse aqui, mas eu tenho muitos sobrinhos pequenos. E eu percebo que muitas vezes eu converso com eles no automático, dependendo do que eu estou fazendo na hora. Eu até compartilhei no programa passado aqui, que a gente estava falando sobre sono, que a minha sobrinha, ela perguntou, tia, o que você gosta de fazer? E eu respondi assim, dormir, pra ela. Aí ela olhou assim, não, tia, eu tô falando de uma coisa legal. Entendeu? Mas a minha resposta para ela foi tão no automático, porque realmente hoje dormir para mim, assim, eu tenho valorizado muito esse momento, sabe? E às vezes eu percebo essas interações dentro da minha própria casa, às vezes meus sobrinhos tentando chamar a atenção do pai e da mãe, o pai tá ou no celular ou resolvendo, e a criança, ela chama, assim, 10 vezes. Mas tá vendo? Aí quando eu fico vendo essas cenas, aí gente, eu juro, aqui na minha cabeça vocês não têm noção do que vira, sabe? Mas esse modo automático que a gente vive também afeta essa relação. Nonique, isso é o que mais me preocupa. Assim, na minha criação como mãe, porque às vezes as minhas filhas viram e falam assim, mãe, você tá no celular e depois você não deixa a gente ficar no celular. Aí eu falo assim, filha, eu tô trabalhando, eu tô lendo, e aí muitas vezes eu estou lendo alguma coisa que eu preciso pro trabalho, né? Claro que eu não tô ali à toa, eu tô ali ou pesquisando como fazer minha filha focar nos estudos. Tô ali pesquisando alguma coisa. E aí ela tá lá. Mãe, que é professora e que não sei o quê. E muitas vezes aí eu fico assim, ai meu Deus, eu paro de ler para escutar, ou eu falo que eu preciso de um tempo para entender, porque a gente precisa de um tempo também. Que a criança, ela suga muita energia da gente. Muito. Aí eu fico naquele dilema, eu falo, você pode esperar um minutinho, deixa eu só terminar de ler. Ou então, às vezes, eu paro de ler e falo assim, tá, vou parar para te escutar. E a maioria das vezes que eu paro para escutar, ela fala assim, esqueci o que eu tava falando. Eu acho que ela queria só chamar minha atenção para focar nela. Sim. Mãe, me olha, me enxerga. E eu fico com dó, sabe? Eu fico assim, oh meu Deus, será que eu tô tão... Porque eu não sou ausente. Eu sou uma mãe muito presente. Só que será que a minha presença é uma presença efetiva? Do jeito que ela queria, como se fosse uma amiguinha que pudesse brincar, conversar, ou é só a minha presença física? Porque eu tô lá, mas eu tô trabalhando, eu tô atendendo pessoas, né? Tô organizando minha casa.
pensando na compra que eu vou fazer do supermercado. Ô, Isa, você trouxe uma coisa tão interessante que você falou que a criança, ela te coloca na saia justa, né? Assim, eu não posso, mas você pode. E essa era uma pergunta que eu vinha, assim, que eu queria muito fazer pra Carol. Porque como que é pra você, Carol? As suas filhas, elas conseguem entender qual que é o seu trabalho? Conseguem ter essa dimensão? Como que você avalia isso? Então, elas, na cabecinha delas, né, que minha mãe grava vídeos. Na cabeça dela, elas só tem isso. Só que elas sabem que eu mesmo, quando o celular tá em cima da mesa e elas pegam, eu coloco meu celular aqui, que esse é meu trabalho, não pode. Só que elas pegam, elas, né, na câmera mesmo, assim, com sites, essas coisas, elas não usam. Aí elas pegam o celular e vêm rapidamente, mas elas ainda não têm essa maturidade de cobrar, tipo, você pode, eu não, porque elas só têm 4 anos e meio. Então elas não têm esse de, né, me colocar nesse sentimento de saia justa, enfim, ainda não. Ainda leva Carol, tô pensando, você com 4 menininhas, a gente tem até foto, gente. Vamos ver uma foto delas aqui? Vocês conseguem colocar pra gente? Porque assim, eu fico observando vocês, elas estão sempre... olha, gente, vestidinhas iguais, super fofas. E eu fico pensando assim, você com 4, né? Você se sente pressionada na rede social, você com muitos seguidores, você recebe mensagens, as pessoas te cobram, você se sente pressionada de alguma forma nesse cenário? Então, eu falo que quando a pessoa está na internet, ela tem que estar com o emocional dela muito bem alinhado, assim, tudo muito bem alinhado, porque senão acaba você pirar, né? Vamos falar sobre maternidade, um desafio e algo muito que todo mundo sabe mais do que você. A gente vive isso dentro da nossa casa, tipo, o seu primo, sua tia, sua irmã, sempre acha que a maternidade dela é melhor do que a sua. E que você tá fazendo alguma coisa errada. Melhor. Na minha época não era assim, isso é exatamente isso, exato. Então, assim, sempre tem essa comparação. Então, se você pensar que se você sofre, esse é um desafio dentro de casa, imagine na internet para milhares de pessoas que acham que a verdade dela é maior do que a sua, que a vivência dela é a mesma que a sua e não tem nada a ver, porque cada mãe é única e cada filho é mais único ainda. Então, assim, eu não recebo tantos haters, né, como a internet fala, mas é claro que sim. É claro que tem opiniões alheias, comentários desagradáveis. Mas assim, eu acho que a gente tem que levar no sentido assim, eu falo muito isso de internet. Quando a gente sabe aquilo que a gente é, aquilo que a gente vive, o mundo lá fora, as pessoas que não te conhecem, a opinião delas não tem que sobressair aquilo que realmente importa, aquilo que realmente, né, vale a pena, que tem valor, aquilo que você vive, a sua verdade. Sim, acho muito interessante isso que você trouxe, porque eu acho que a gente vê isso no nosso dia a dia, né? A gente tem um feed de coisas que a gente segue. Então a gente vê assim, a gente tá nos comentários, inúmeras discussões de opiniões sobre o mesmo assunto. E aí vai ter gente que vai super apoiar uma coisa, vai ter gente que vai super odiar outras, e na maternidade não é diferente, né? Então, assim, vamos supor, tem vários dilemas, né? Que as mães têm. Vou amamentar, não vou. Tá dormindo na hora certa, não tá. Tá mexendo no celular, não tá. E isso é um bombardeio, né? Tá sempre alguém falando, nossa, isso aqui não pode. Meu filho fez isso, aconteceu isso, isso e isso. Meu filho não fez, agora é por isso que ele tá aí, tá fazendo isso, tal coisa. Então, isso afeta muito, é muito importante, né? Acho que você falou isso, é perfeito. Nós precisamos ter a nossa verdade, né? E claro, né? Se algo precisa ser mudado, que bom, né? Uma dica que pode ser construtiva, acho que também são muito bem-vindas. Mas é tomar cuidado para que isso não nos consuma. Porque se isso nos consome, chega no final do dia, a sua cabeça tá girando, que você não sabe mais o que é verdade, o que não é, se você tá fazendo o bem, se não tá. Então, acho que essa certeza interior, ela é muito bem-vinda, ela é muito necessária, na verdade, para que a gente não enlouqueça com as diversas opiniões, né? Porque isso é para tudo na vida, sempre vai ter gente que concorda e gente que discorda. Eu tenho muitas amigas, mães, e eu saio muito e convivo com muita gente. E que a maioria tem filha. Aí eles falam assim, gente, mas suas filhas não comem na tela? Eu falei, nunca acostumei dessa forma. Não julgo, mas nunca, porque assim, eu sei os frutos negativos que isso traz lá na frente, sabe? Então, assim, as minhas meninas, elas são muito comunicativas, porque elas convivem com pessoas, conversam com pessoas. Então, sempre que a gente tá em casa, eu falo assim, hoje é assim, 40 minutinhos, só vai assistir televisão
o tempo que eu estiver fazendo isso aqui acabou, vai ser muito rápido. E mesmo assim, coisas voltadas para a idade delas, às vezes algum desenho, algum jogo, algum musical que seja voltado para a idade delas, que seja algo que estimula a parte de coordenação, às vezes que eu deixo elas verem. Você controla bem, né, isso que muito bem. Porque eu acho que é aí que talvez esteja o problema, né? Porque quando fica muito solto, gente, a internet, ela tem muitas camadas, Sim. não é? E ficar solto eu faço. Ó, o som De que eu novo. gosto. Tem mais um. Ó, gente, tem mais um desafio aqui. Vou interromper rapidinho essa conversa. Esse aqui é pra Jordânia, claro. Jordânia, O meu tá seguinte, ficando por último. Exatamente. a gente quer saber se isso daqui é um mito ou uma verdade. Devemos sempre negociar com a criança para alcançar bons resultados? Com certeza é um mito, né? Crianças são serzinhos que vieram ao mundo, estão ainda em desenvolvimento, tanto pessoal quanto cerebral também. Então, se a gente negocia tudo com uma criança, ela não tem capacidade ali naquele momento para ela entender o que é certo e o que é errado. Prova disso é quando a gente fala para a criança, olha, você fala 10 vezes, não pode botar a mão no fogo, por exemplo, o forno está quente. Provavelmente ela vai ir 10 vezes, porque na cabeça dela ela ainda não entendeu que aquilo é errado. A parte do cérebro responsável por isso ela ainda está em desenvolvimento, né? Então, não devemos negociar tudo com as crianças, porque nós somos adultos da relação. E é muito importante que a gente grave isso. Nós somos adultos da relação. Então, nós que temos que ensinar para essa criança o que é certo, o que é errado. A gente está conversando aqui sobre valores, né, de cada família, de cada casa. Somos nós os adultos responsáveis por isso. Então, quando a gente deixa uma criança negociar tudo, é uma criança que ela vai ter problemas... Já acabou? Não, tem 10, vai. É uma criança que vai ter problemas não só agora, mas também no futuro. Entendi. Mas aí, por exemplo, perfeita, foi os seus 10 segundos Parabéns. sobraram. Mas então, assim, até nesse tema que a gente está falando das telas, porque eu acho que essa é a coisa. Eu tô vendo a minha irmã, ela tá fazendo com a minha sobrinha um negócio muito legal, que é a semana sem telas. Uhum. Aí, ao invés de telas, elas ficam fazendo coisas manuais, sabe? Só que vai ter uma recompensa no final pra minha sobrinha. Então, ela negociou com ela dessa forma. Uhum. Isso talvez não seria tão interessante, então, como que é? Então, essa questão de telas, como a gente está conversando aqui, vai muito do valor de cada família, né? A gente vai ter famílias que a rede de apoio é a tela. E não vai ter como. Essa mãe, às vezes, é uma mãe que não tem rede de apoio, não tem como lidar, então essa é a realidade dela. Mas para aquelas famílias que têm condição, a gente sabe, né, os efeitos da tela aí na vida dessa pessoa. Então, assim, o que eu considero? Essa questão de negociação com criança nesse ponto, ela é um pouco complicada, porque com o passar do tempo, ela vai sempre tentar negociar com você. Olha, eu vou fazer o para casa, mas eu quero sobremesa depois. Eu vou fazer tal coisa, mas é isso e aquilo outro. Eu vou fazer... Então, assim, a gente está ensinando para a criança que coisas boas vêm de uma recompensa. Entendi. Então, geralmente, o que eu indico para as famílias é que a gente tente, explique para essa criança por que isso que ela está fazendo é importante. A gente pensa que não, mas as crianças, elas entendem, né? Claro que a gente tem que adequar o nosso diálogo de acordo com a faixa etária dessa criança. Mas a criança, ela entende. E às vezes o nosso desafio é ter tempo para parar e explicar para a criança. A criança faz muita pergunta. E às vezes, quanto mais a gente inventa, quanto mais a gente evita falar a verdade para ela, mais pergunta ela vai fazer. Você, mãe, mas eu não estou entendendo. Mãe, mas eu vim em tal lugar que é assim. Então, se a gente, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente tem muito consolidado do porquê que aquilo vai ser feito, a gente consegue passar para essa criança uma segurança. Então, o que às vezes acontece é que quando a gente vai negociar algo com aquela criança, talvez nem nós sabemos o porquê que a gente está negociando. Para isso, eu acho muito legal a ideia de ter umas regras gerais da família, assim. Na minha casa, e a minha filha vai fazer 3 anos e ela já entendeu isso, na nossa família a gente não negocia saúde e segurança. O papai e a mamãe disseram e é isso que vai acontecer. Então, não precisa render. Às vezes eu explico para ela a importância de determinadas coisas para que ela entenda o funcionamento daquilo, mas não para ela opinar. Ela não tem como opinar nisso. Eu acho que em casa eu também não gosto de negociar. Principalmente porque tem uma inversão de valores da gente negociar o que é ruim. O inegociável, né? Entendeu? Igual um programa a gente até comentou. Se você fizer o para casa, eu vou deixar você usar o celular. Eu acho que isso você fazer uma troca ruim. E é bacana isso que ela trouxe, porque
a gente precisa ter na cabeça, nós adultos precisamos ter na cabeça o que é regra naquela casa. Então, o que for regra, é como você bem disse, não tem negociação. Eu trabalho, por exemplo, igual eu estava conversando com você lá fora, eu trabalho também com a dor, que é com vacinas, né? Eu também, além de educadora parental, eu também sou enfermeira. Então, às vezes acontecem muitas negociações do pai perguntar para a criança se ela quer fazer aquela vacina. E é importante que a gente entenda que a vacina não é algo que, nossa, podemos escolher. Não é escolha, né? Não é escolha, né? É necessário, é para a saúde daquela criança. É para evitar que ela vá para o hospital e tenha uma doença. E eu observo que muitas famílias, nessa ânsia, né, nesse desejo, com a melhor das intenções, de querer fazer a criança participar, de querer fazer a criança ser ouvida, às vezes acaba dando voz demais para coisas que não devem ser negociadas. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito singular, assim, de que as pessoas entenderam que é importante ser respeitoso com a criança. E é muito importante ser respeitoso com a nossa criança. Mas o que é respeitoso para ela? É aquilo que faz sentido em cada fase de desenvolvimento dela, o que ela é capaz de compreender e absorver. Então, assim, tem perguntas que a gente não precisa fazer para criança. Você quer tomar vacina? Claro que não, dói. Eu não quero sentir dor. Né? Nem nós adultos queremos, às vezes, né? Então, assim, para esse tipo de questão, a pergunta não é ser respeitoso. Perguntar para ela o que ela quer nem sempre vai ser a forma mais educada de lidar com os nossos filhos. Às vezes, a forma mais gentil e educada é explicar o que está acontecendo, acolher a dor, ser honesto. Quando eu vou levar minha filha para vacina, eu já aviso, falo, filha, a gente vai tomar vacina. Você já sabe, dói mesmo. Pode chorar o tanto que precisar, mas precisa colaborar. Não puxa o braço, não puxa a perna, porque assim acaba mais rápido. E logo que acaba, para de doer. Eu tenho visto muito sobre isso na rede social e tudo que chega para mim traz a educação positiva como chacota mesmo, assim, sabe? As pessoas estão assim rindo dessa forma aí de educar. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Eu vou começar dizendo que as pessoas não entenderam muito bem o que é educação positiva, elas misturam isso com vários outros conceitos. Na maior parte das vezes sendo permissivas, achando que é a criança que tem que decidir as coisas da vida dela, que isso é ser respeitoso, sabe? Ou, enfim, não colocando os limites que precisam existir e agindo com a firmeza que precisa ter. Ser firme não é ser desrespeitoso, necessariamente, né? Há formas e formas de falar. Então, eu acho que o pior problema é a confusão do conceito. Sim, eu já vi, eu me deparei com uma frase outro dia que era assim, a educação positiva, ela não é para melhorar a criança, é para melhorar o adulto. É isso? Ou não? Eu acho que melhora a relação, né? É bom para todo mundo. Eu acho que quando a gente fala, né, você ouviu essa frase, provavelmente a gente quer dizer que para colocar em prática essa educação positiva, colocar em prática essa educação respeitosa, né, diz muito sobre o adulto, né? Porque a criança está ali à mercê, né, de quem vai educá-la. Então diz sobre nós adultos, porque nós somos a pessoa que vai ser ali o responsável por transmitir aquela educação. Então, talvez foi nesse sentido. E a sua colocação foi perfeita, né? A gente teve uma confusão muito grande sobre a educação positiva e a educação permissiva, que está totalmente o oposto uma da outra, né? Impor limites para uma criança, dizer não para uma criança, não quer dizer que você está sendo desrespeitoso ou que a gente está naquela educação tradicional, que não deixava a criança, né, ter aí os seus momentos. A educação respeitosa, ela veio para a gente poder pensar um pouquinho mais naquela criança, no sentido do que passa na vida daquela criança, o que passa no interior daquela criança, explicar para a gente por que algumas atitudes como birra, né, acontecem, para que nós como pais, né, possamos ter aí essa abordagem que possa ser mais eficaz e de uma forma que a gente olhe não só aquilo que nós estamos, a gente pensa, nossa, que horrível, uma criança fazendo birra, ela é mal educada, com certeza. Então veio para que a gente possa entender o que se passa naquela criança. Então a educação consciente, né, respeitosa, ela fala sobre todos aqueles que estão naquele ciclo. Nós adultos, que com certeza para educar, a gente tem que olhar muito daquilo que a gente recebeu como educação, daquilo que a gente tem como crença de educação, para poder transmitir para o outro uma educação, e para a criança também, que vem como se fosse uma página em branco para a gente poder estar auxiliando ela nesse percurso, né, nesse projeto. As pessoas me perguntam muito sobre, e aí, Carol, você é a mãe da educação positiva, já com aquele quê, ou... Eu falo assim, não, eu sou a mãe da educação respeitosa, eu sou a mãe que impõe limites e eu sou a mãe que, na minha casa, né,
a autoridade sou eu, as crianças, a gente educa as crianças, não é a criança que fala o que eu posso fazer, o que deve ser feito. Eu não concordo, eu falo que não tô nessa aí. E eu vejo muito isso nas pessoas ao meu redor, assim. Às vezes algumas amigas me perguntam assim, Carol, não sei o que eu faço, minha filha tem 3 anos e meio, ela não quer ir para a escola, e a criança estuda numa escola assim, que dá para, né, pagar uma faculdade de medicina. Ela tem 3 anos e meio. Ela não quer ir para a escola e eu não sei o que ela faz porque ela tá me batendo muito. Aí eu fico, meu Deus. Como que a criança tem ponto, 3 né? anos e meio, quando ela tiver 15, porque eu tenho um enteado de 15 anos, ele é um doce, ele é um amor. Mas nessa idade a gente tem que você tem uma filha de 13, você tem que ser firme em muitas coisas. Você tem que mostrar assim, pera lá, não é do seu jeito, não é assim que funciona. Aqui tem limite, aqui tem horário, aqui tem tudo. Então, assim, com as crianças pequenas, você vai construindo aquilo para quando chegar na adolescência, você não perca o controle, né? Porque não é fácil mesmo, gente. Quando chega na adolescência... com seu enteado, você vê a diferença que é, né? Exatamente. Eu sou muito da conversa, eu acho que assim, hoje em dia com essas informações, as crianças, elas não são iguais às crianças de antigamente, isso aí já passou. Então, o pai, mesmo, eu assim, não entendo muito dessa educação positiva, porque realmente, eu acho que eu até faço isso, aplico na minha casa, que eu sempre gostei muito de explicar os prós e os contras. E dava a minha opinião. Eu me coloco muito nessa mãe que a gente citou lá no início. Do supermercado. Do supermercado, de ser ríspida. Porque assim, eu não julgo de forma alguma. Quando eu não tinha as crianças, eu julgava muito. Falava assim, meu Deus, eu nunca vou ser essa mãe. A mãe perfeita, né? Que não teve filho Meu ainda. Deus, que coisa desagradável, deselegante, né? Assim, berrando com o filho em locais públicos, enfim. Mas hoje eu me coloco nessa situação em todo momento. Porque assim, às vezes eu tô ali, Helena, não faz isso. Nesse tom, Helena, não faz isso. Maitê, A olhada. Laura. Aí quando chega, Beatriz! Gente, eu perco o controle, não tem como, porque você já repetiu 300 vezes. Aí 300 vezes 4 você já não aguenta mais, aí você explode. A gente consegue pensar na mãe que a gente quer ser. Mas a gente não sabe que filho a gente vai ter até que ele chegue. Exatamente. A relação é construída, são 2 pessoas ali. 5 às vezes, né? A mãe e as crianças. Então, assim, a gente só pode pensar no que a gente espera da nossa maternidade, mas saber a realidade vai depender da outra pessoinha. Ela tem uma personalidade também, né? Ela também impõe coisas pra gente no sentido dos desafios que a gente vai viver. Eu tenho certeza que você consegue falar disso de cadeira. Você tem 4 crianças que são parecidas do lado de fora só, né? Elas são iguaizinhas, né? Fisicamente, elas são iguais, mas de personalidade, elas são totalmente opostas. E, geralmente, o que você julga a personalidade mais difícil é a sua personalidade. É verdade. É que mais parece fala com você. assim, às vezes meu marido fala um negócio e eu, meu Deus, ela é igualzinha a mim. Ai, meu Jesus. Porque geralmente a mais difícil é a que mais se parece com a gente, né? Na Que personalidade. curioso, né? E esse é um dos desafios da educação, né? A gente Super. educar uma pessoa que parece muito conosco, né? Exatamente. Porque a gente pensa, meu Deus, eu faço isso, como é que eu vou falar? Olha, e aí eu penso o quanto isso é maravilhoso, porque assim, aí a gente tem um incentivo É uma incrível para oportunidade melhorar dupla, né? coisas na nossa vida, facilitar às vezes a nossa vida e de quem convive com a gente, e ensinar pelo exemplo, né? Assim, uma das melhores formas de ensinar uma criança é pelo exemplo positivo, exemplo. não é Sim. pelo discurso. Ai, que interessante. E eu acho que é um ponto bom, porque, por exemplo, quando eu vejo também uma característica muito presente em mim e minha filha repetindo e de repente eu não acho essa característica boa, eu penso, meu Deus, eu tenho que ensinar ela de outra maneira, que ela tá puxando, piorando, o que eu já não acho bom, ela tá ficando enfatizando, pior. eu vou ter É que um dar um convite jeito pra de melhora, ensinar. né? É um convite E pra aí mudança. eu passo a me policiar. Nossa. Mas sabe, eu converso disso, minha filha é muito pequenininha, mas eu já vejo algumas coisas assim, eu converso com ela e falo, filha, eu sei que isso é difícil pra mamãe também, eu também me sinto assim, vamos tentar juntas fazer diferente? Sabe, colocar essa questão da proximidade, mostrar que a gente também tem defeito e dificuldade, isso tudo deixa a relação um pouco mais fácil, assim, porque
tira a gente do lugar da mãe perfeita, né? Sim. Eu falo com as minhas clientes mães, com as famílias que eu atendo, que a única mãe, é que todas nós somos ótimas, a gente está fazendo o nosso melhor. Mãe ruim é a mãe patinha. Ela esperou 5 patinhos sumirem para tomar providência. Nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, estudando, correndo atrás. Então, assim, tirar um pouco o peso da culpa também, né, gente? E esse é um assunto que, assim, ele é complexo. A gente já falou, nas redes sociais hoje tem 1 milhão de informações. Se vai para o Google, vai para o YouTube, tem muita coisa. E, claro, a gente lida com vários absurdos que a gente vê diariamente nas redes sociais. Então, eu queria aproveitar esse momento para chamar o nosso quadro Que Absurdo. Então, vamos lá, gente. Vamos começar com a Jordânia. Jordânia, qual foi o maior absurdo que você já leu, ouviu, viu sobre esse tema de hoje? Olha, eu acho que talvez não seja o maior, mas um dos maiores. Eu acho que todos nós já escutamos isso, sobretudo quando a gente era criança. Por que você tá triste? Você é só criança, você não tem boleto para pagar. Por que você tá nesse dia ruim, desse jeito? Então a gente tem na nossa cabeça que criança tem que ser sempre feliz, né? Criança tem que dar conta de tudo, não tem o que se preocupar, não tem o que fazer. É só ir para a escola, chega a comida tá pronta, não tem porquê. Isso é um erro, né? Porque crianças também têm dias ruins. Às vezes chega na escola, brigou com a coleguinha, ou não conseguiu fazer aquela tarefa que a professora estava explicando, ou em casa queria um pouco mais de atenção, queria um brinquedo, não achou. Então, assim, crianças também têm dias ruins. Eu acho que quando a gente começa a pensar sobre isso, isso nos ajuda muito. Eu já vi muitos pais, muitas famílias que pensam, nossa, eu não sei por que esse menino tá assim hoje, ele é tão calmo, ele é perfeito no dia a dia, por que ele tá assim hoje? O que será que aconteceu? Talvez pode ter algo por trás, sim, ou talvez aquela criança tá num dia ruim. Então, e eles não sabem se expressar. Não sabem Então, expressar. assim, eu acho que talvez o pai também não quer ouvir. Exatamente. Porque quando eu vejo que a minha filha chega nervosa, por mais que eu pense, meu Deus, você tá com a vida ganha, minha filha. Eu não falo, eu falo assim, o que houve hoje? Tô te achando. Ai, mãe, meus amigos. E aí eu falo, filho, mas me explica. Isso tá te afetando mesmo? Você acha que tem necessidade de você? Eu converso muito, eu falo, você sofrendo por isso, não compensa, filha. Sim. Pensa, reflete. Vamos tentar encarar de outra forma, porque eu acho que isso não pode tirar o seu brilho. Eu falo muito isso, cara. Não deixa isso tirar seu brilho. Não sei se eu tô certa, mas eu tento fazer ela rever a situação para não levar a isso, porque às vezes eu levo, tá? Como eu não quero que pareça comigo, me carregar, eu tento, não é? Eu não sei se vocês observam isso, assim, mas eu vejo nas crianças ao meu redor, lá em casa, meus sobrinhos, assim, eu acho que todos são, eu fico assim, gente, minha sobrinha é muito inteligente, que todo mundo acha que seu filho é mais inteligente do que o outro, porque ela faz umas coisas que eu fico, para a idade dela, não era para ser assim. Então eu não sei se é porque esses meninos estão muito ativos, estão muito espertos, e a gente acaba querendo cobrar deles uma atitude de adulto mesmo. A gente falou um pouquinho, são os mini adultos, né? Não sei se passa por aí também nesse assunto. Mas eu quero saber o absurdo da Patrícia, eu tô curiosa. Vamos lá. Eu acho que nada pode ser mais cruel que dizer que seu dia tem as mesmas 24 horas que o da outra pessoa. Tem, mas você não tem as mesmas demandas da outra pessoa, você não tem os mesmos recursos da outra pessoa. A vida de ninguém é igual, gente. Então, assim, a gente faz o melhor que a gente dá conta e muitas vezes a gente não faz tudo que gostaria, se frustra. A gente está falando aqui dessa vida acelerada afetando a relação com os filhos, mas, poxa, na relação com a gente mesmo também, a gente tem que deixar de fazer tantas coisas que gostaria para cuidar das outras, né? Então, assim, inclusive, é injusto esperar que as pessoas sejam capazes de ter as mesmas rotinas, de fazerem as mesmas coisas, de atribuir a organização ou a hierarquia de prioridades, ter uma vida de sucesso. Eu acho isso tudo muito absurdo. Nossa, super concordo. Eu vejo que a gente vive num mundo assim que é uma avalanche de informação o tempo todo. E aqui no De Bem Com Você, a gente fica falando com as pessoas, tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física. Então você pensa, né, que essa mãe, além das 4 crianças aqui pegando o caso da Carol, ainda tem um monte de gente vindo e apontando e falando, você tem que dormir bem, ter uma qualidade, fazer a higiene do sono, você tem que praticar atividade física, você tem que se alimentar bem e alimentar essas 4 crianças também de uma forma ali equilibrada, ser exemplo, saudável. Né? Porque, exatamente, os filhos, eles são espelho dos pais. Então, logo, se você não se alimenta bem, se você não tem hábitos saudáveis, se você dorme tarde, se você fica o tempo todo assistindo televisão, seus filhos pegarão tudo ali junto com você. Eu falo muito isso, que o mais difícil de você educar é você ser o exemplo
né? Porque assim, a gente projeta nos filhos aquilo que a gente gostaria de ter sido, ou algo que a gente gostaria de ser. Então acaba que, de certa forma, você fala assim, não, eu quero que ele caminhe certo, que ele coma saudável. Mas se você não fizer, não adianta. Eu falo sempre que o falar, ele convence. Mas o exemplo, ele arrasta, assim. Você não precisa de dizer. Eles fazem. Eu vejo muito isso dentro de casa, assim, que às vezes eu pego uma das meninas conversando com as outras e falando do mesmo jeito que eu falo. Falando assim, tem que comer cenoura assim, é saudável. Tipo assim, tem que comer cenoura assim, porque é saudável. Então, assim, o exemplo, eu acho que ele fala mais do que qualquer coisa. Gente, eu brinco até com meu noivo, assim, porque ele não come feijão de jeito nenhum, não gosta, de jeito nenhum. Eu falo assim, olha, quando a gente tiver um filho, você vai ter que comer feijão, porque como é que eu vou exigir que essa criança coma feijão? Calma, Não tem tem como. outras leguminosas boas, gente, calma. Não precisa ser igual, eu detesto brócolis. E ela fala, mãe, você não vai comer brócolis? Aí eu falo, vou, filho, o meu tá separado lá na cozinha. Aí eu pego, finge que eu tô comendo. E elas amam. Eu falei, eu não posso. Elas amam desde bebê. Se eu falar agora, assim, não, que elas entendem, mãe, eu não gosto. Aí vai começar a não sabe gostar, o que? Eu acho diferente, sabe assim, eu explico pra minha filha que, olha, a sua experiência é diferente da minha. Claro, eu não digo isso desse jeito pra criança. Eu falo, filha, na sua boca, o gosto é desse jeito, ele é bom? Legal, na boca da mamãe o gosto é diferente, ele não é tão bom assim. E aí, claro que, bom, eu não vou fazer isso eu não faria isso com brócolis, provavelmente. Mas a história do feijão tem substitutos bons, entendeu? É brincadeira. Às vezes a gente vai colocando algumas coisas de um jeito muito rígido para viver na família. E a gente também fica sobrecarregado com isso. Tem espaços que eu acho que dá pra gente flexibilizar, tem outros que a gente tem que ser mais firme. E fazer essa distinção, sabe? De onde que eu puxo mais firme, onde que eu largo um pouco a mão. Minha filha tem 3 anos e ela não gosta de pentear o cabelo. Ela vai pra escola, às vezes, com o cabelo bagunçado. E pra mim tá tudo bem, sabe? Ela não vai... batalhas, né? A gente escolhe. Tem dia que a gente tá disposto a vencer aquela batalha, a enfrentar aquilo. Tem dias que não. Eu falo que eu vivo muito leve, assim, nesse sentido, sabe? Tem as obrigações é inegociáveis. Mas, assim, tem coisas que... Gente, eu vou te falar bem a verdade, assim, eu tenho rede de apoio, eu tenho babá que me auxilia com as crianças, porque eu preciso de trabalhar, tenho inúmeras demandas. E são 4 cabelos para pentear, para arrumar, para 4 banhos, né, 4 banhos, dentes, 80 unhas para cortar, sabe? 4 filhos são 80. Então, assim, eu não tenho habilidade de pentear cabelo. E aí, chega no fim de semana que a babá não tá, eu fico, meu amor, vamos fazer um coque. A mamãe não sabe fazer. E a babá já tem toda aquela manejo, habilidade, né? Assim. de fazer trancinhas, de fazer penteado maluco. A mamãe não tem. Então, todo mundo ri que quando a babá está de férias na internet, claramente todo mundo sabe. Porque as crianças só usam rabo de cavalo ou coque. E é o que o meu tempo me permite, o que minha habilidade me permite. E tá tudo bem. Tá tudo muito acelerado, a vida tá acelerada. Esse programa aqui tá acelerado porque a gente já tá no final. Vamos encerrar, então? Queria que cada uma falasse aí, deixasse uma mensagem final. Eu penso muito na questão da saúde mental, porque a gente já falou nesse programa, se a gente não tá bem para cuidar da gente, imagina para cuidar de outra pessoa, imagina para cuidar de 4. Então, assim, a mãe, o pai, tem que olhar para si também, né, gente? Eu penso muito por esse caminho, cuidar da saúde mental, da saúde física, para conseguir também cuidar do outro. E tem que conseguir, porque, assim, tem que cuidar muito de si. Eu escuto muitos me perguntam, Isabela, como que você dá conta de tudo? Eu falo, eu não dou conta, eu não dou. E eu escolho o que eu quero dar. Então, eu penso... que é prioridade, né? O que é prioridade para mim naquele momento, o que eu acho que vai ser melhor para mim e para os meus filhos. Entendeu? De repente, eu não vou no aniversário de um amigo, porque eu não dou conta. Sim. É triste. Mas naquele momento, foi a minha escolha mais assertiva para mim dar conta das outras coisas. De repente, um dia eu deixo de fazer um trabalho para ir no aniversário. Então, eu falo, eu não dou conta, gente. Eu faço o que para mim é pontual naquele momento, que é importante para eles e para mim naquele momento, e sempre cuidando muito de mim.
Perfeito. Porque eu tenho que estar bem É pra porque cuidar. a gente tem que estar, eu falo muito isso, primeiro a gente tem que estar bem consigo mesmo para poder cuidar do outro bem, seja dos filhos, seja da casa, do marido, tudo. entregar um bom trabalho. E assim, né, eu que estou nesse universo de internet, é uma coisa que eu falo, gente, o que a gente mostra para vocês na internet é tudo editável, né? Tipo assim, é tudo é a parte editável. boa. É editável. Eu mostro os perrengues, mas eu não tenho tempo de ficar mostrando para vocês, minhas filhas, fazendo pirraça, me desafiando por algum motivo, seja ele qual for, e estar ali gravando para vocês verem. Por quê? Primeiro, eu acho invasivo, e segundo, que eu acho que a gente perde a autoridade, a gente perde como que você vai educar seu filho gravando ele. Ele vai olhar para sua cara depois e vai rir de você, assim. E Então, lembrar assim, que cuidar disso não é egoísmo, né? Exatamente isso. Porque as pessoas veem como egoísmo. Ah, a mãe tá preocupada com ela, tem que preocupar com ela. Exatamente. E acho que pegando isso que você disse, é muito importante que, em primeiro ponto, os pais se acolham. Isso. Sabe? É muito importante. É difícil, gente. É difícil ser pai, é difícil ser mãe. Assim como ela, eu não sou mãe ainda. Mas trabalhando nesse universo, observando famílias, eu vejo que as mães, elas se colocam muito... Estão, né, numa posição de muita dor, sabe? De muita culpa. Então, se acolham muito, pensem muito que vocês estão dando o seu melhor, que foi a frase que você utilizou. Todo pai, toda mãe, quando estava ali criando um filho, com certeza está pensando em fazer o melhor. Isso já é maravilhoso. Verdade. E pensar também no tempo para você, que é o que a gente está discutindo aqui. E virou um tabu a gente repetir isso. Tempo para você, tempo para você. Ah, mas eu não tenho tempo para mim. Como é que eu vou ter tempo para mim com 4 crianças, com 3 filhos? Como é que eu vou ter tempo? Percebam que o tempo não precisa ser algo grandioso. Você não precisa tirar 1 hora e um spa e ficar ali o dia inteiro e tudo mais. Encaixe na rotina tempo de qualidade para você, um tempinho, às vezes uma vez na semana, às vezes tomar um banhozinho mais longo, né? Eu falo, tá na moda agora o tal do banho premium, né? Às vezes, se for possível, fazer um banho premium, às vezes ir no shopping sozinha. Encaixe na sua rotina coisas que é viável para você, mas que vão te fazer bem. E não deixe esperar um dia que você vai ter o dia todo para você, ou as férias da criança, ou 1 hora. Encaixe. Exatamente, nunca vai ter. Nunca nada é perfeito, né? Então pense em coisas pequenas. Acho que ajuda muito. Às vezes os vizinhos me encontram na academia. Eu faço academia dentro do meu prédio mesmo. E eles viram pra mim e falam assim, gente, como que com 4 crianças você ainda vem na academia? Eu falo, não, gente, espera. Deixa eu falar pra vocês. Eu não venho pra academia, mas você tá bem? Eu falo, não, eu não venho pra academia pra ficar bem com o corpo. É o seu tempo, eu venho aqui, não é pra ter shape, eu venho aqui pra manter minha saúde mental. Então, o momento que eu venho aqui é o momento que eu dou uma desligada, que eu descarrego as minhas emoções, minhas energias. É um momento de lazer. E, de certa forma, faz bem pra minha saúde. Sim, então, tá maravilhoso. Eu acho que tudo que a gente faz tem muito custo, né? Criar as crianças bem, do jeito que a gente entende que deve ser, custa muito da gente. Nosso trabalho custa nossa dedicação, energia, tempo, etc. Qualquer coisa que estiver custando saúde está custando caro demais. Verdade. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa análise, sabe? A gente se dedica, a gente faz o melhor que pode. Quando começou a custar a saúde, porque é um caminho perigoso. Perfeito. Nossa, gente, muito obrigada. Amei essa conversa. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Igualmente. Nossa, foi muito bom. Ó, e você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada, viu? E você viu, né? Respira, desacelera. No fim das contas, não existe receita pronta para educar. Mas se tem presença, escuta, afeto, já é um bom começo. O De Bem com Você fica por aqui. No YouTube você encontra esta e outras edições do programa. É só procurar por @tvhorizonte.oficial. No Instagram você participa das nossas enquetes, interage com o nosso programa. Então já aproveita, siga a gente no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!